Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor é a mensagem do lobo e a sua sombra. Um lobo, ao sair de sua toca num fim de tarde, estava bem disposto e com grande apetite. E enquanto corria, a luz do sol poente batia sobre o seu corpo, fazendo a sua sombra aparecer refletida no chão. Então, ao ver aquela sombra de si mesmo projetada no chão, parou para observar com visível espanto. Ocorreu que, como a sombra de uma coisa ou objeto sobre a incidência de luz indireta é sempre bem maior que a sua própria coisa, ao ver aquilo exclamou sem conter o sentimento de vaidade. Ora, ora, veja só quão grande eu sou! Imagine com todo esse tamanho e ainda tenho que fugir de um insignificante leão. Eu lhe mostrarei quando o encontrar se ele e eu, quem afinal de contas é o verdadeiro rei dos animais. E enquanto estava distraído a gabar-se, envolto em seus pensamentos e devaneios, um leão aproveitou-se do seu descuido, pulou sobre ele e o capturou. Ele então, com tardio arrependimento, exclamou: Coitado de mim! Minha exagerada vaidade foi a causa da minha perdição. Moral da história: não permita que as suas ilusões o façam esquecer da realidade. Moral da história 2: o maior problema da ilusão é que o seu potencial esconde a realidade. Cumprimentando a todos que acompanham o programa Você Melhor através da Rádio Cidade Jundiaí 730 AM, através do portal de notícias radiocidadejundiaí.com.br e também nos assistem através das redes sociais Facebook e YouTube Rádio Cidade Jundiaí. O programa de hoje vai falar sobre as sombras, as nossas sombras internas. Então, se você gosta do tema, quer ouvir o tema, fica ligado no programa e também você pode compartilhar o programa através das redes sociais e também deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta a respeito deste tema. É só mandar a sua mensagem diretamente para o WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891 e também você pode mandar uma mensagem direto para mim através do 011 99850 0667, 011 99850 0667. Nas redes sociais, como já falei, você pode compartilhar e deixar a sua pergunta e o seu comentário para que nós possamos aqui interagir no programa de hoje, o programa que irá falar sobre as sombras interiores. E nós vamos então desbravá-las juntos aqui no programa Você Melhor. Mas antes de falar sobre essas nossas sombras, vamos para as nossas notícias agradáveis, aquelas notícias que nos inspiram, nos animam, deixam a nossa tarde, o nosso programa mais descontraído. E a primeira notícia agradável é de um cachorro que salvou uma menina de 12 anos. Esse cachorrinho é um verdadeiro herói, né? Ele lutou com uma cobra no litoral de São Paulo e salvou uma menina de 12 anos de idade. O nome do cachorrinho é Tufão e está há 7 anos com a família. E para defender a menina, o cãozinho partiu para cima de uma cobra jararaca. O caso foi no bairro de Guaratuba, numa área rural da cidade de Bertioga.
O cachorro, né? Assim que a menina voltou ilesa para casa, a família pegou o cachorro e correu para uma clínica veterinária em sua cidade. Lá ele recebeu também os primeiros socorros e a tempo ele foi internado em observação. Então vamos todos aqui, né, torcer para o cachorrinho que salvou a menina, né? Olha só que instinto de proteção do animalzinho que lutou para salvar ali a sua companheirinha, a menina que faz parte da família, e ele agora também precisou ir para o veterinário para que possa se recuperar dessa briga que ele teve com a jararaca, salvando a vida da garotinha. Então, uma boa recuperação para o animalzinho e para toda a família que passou e ainda passa por este susto. A segunda notícia agradável é uma notícia bem curiosa. Um casal lá nos Estados Unidos, por conta da pandemia do Covid-19, precisou cancelar a sua festa de casamento. Porém, eles pensaram o quê? Com todo aquele dinheiro que haviam acumulado para a festa, eles quiseram então fazer uma boa ação. Então, sem nenhuma decepção, eles começaram a reverter todo o dinheiro que foram arrecadados e começaram então a distribuir alimentos no dia de ação de graças. Então, os noivos usaram o dinheiro para comprar 200 jantares de ação de graças para pessoas internadas lá na sua cidade, né, dentro de uma clínica sem fins lucrativos, que ajuda pacientes com transtornos mentais graves e também dependentes químicos. Então, aquilo que poderia ser uma decepção, um sofrimento, devido a ter adiado a festa, eles acabaram, então, transformando aquilo que já tinha sido arrecadado em uma boa ação para auxiliar aí várias pessoas dessa clínica que ajudam pacientes com transtornos mentais graves e também dependentes químicos. Então, olha que legal esse casal lá dos Estados Unidos. Parabéns por essa iniciativa e de uma notícia que poderia ser ruim, né, no caso para eles, acabou transformando em algo bom. Por isso que eu falo, né? Nós todos temos a capacidade de fazer coisas boas, independente daquilo que nos aconteça. A terceira notícia agradável mostra a força que as pequenas ações têm. É um projeto que ele acumula aquela moedinha do troco, aquela moedinha que você acaba deixando de troco. Então, de pouquinho em pouquinho, esse projeto arrecadou bastante. O projeto Arredondar já arrecadou mais de 5 milhões de reais por meio da doação de moedinhas. E isso tem ajudado mais de 2,5 milhões de brasileiros. O Arredondar foi fundado em 2011 com a proposta de tornar o ato de doar mais fácil, seguro, transparente e acessível. Segundo eles foram a primeira iniciativa de microdoação realizada no Brasil. Segundo eles ainda, o modelo é baseado na cooperação coletiva através de parcerias no varejo físico e também no e-commerce, conseguindo assim mobilizar milhares de consumidores a doar o seu troco e transformar em um grande impacto social. Então, de moedinha em moedinha, desde 2011 já conseguiram arrecadar mais de 5 milhões de reais, ajudando quase aí 3 milhões de pessoas, né? 2 milhões e meio de pessoas. Muita gente sendo ajudada com essa arrecadação, né? Então, às vezes a gente para pensar e fala, nossa, eu não consigo ajudar, não consigo contribuir, porque o que eu vou fazer é muito pouco. Mas o pouco que nós podemos contribuir, né, o pouco que você pode contribuir, somado ao pouco de todos os outros, se transforma em algo muito grande e muito valioso. Por isso que a cooperação entre todos nós é muito importante. Então, quando nós queremos realmente fazer algo pelo outro, nós vamos fazer aquilo que nós podemos, mesmo que seja só um pouquinho. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho de várias pessoas acaba se tornando muito. Assim como esse projeto, outros tantos acontecem dessa mesma maneira. Então, parabéns aqui também para essa organização aí que consegue fazer o bem para diversas pessoas e para todo mundo, principalmente que deixa ali o seu troco como doação para esse projeto. Então, essas foram as nossas notícias agradáveis de hoje. Vamos falar sobre o tema sombras, vamos entender melhor sobre sombras, o que é essas sombras, né? Geralmente, quando o assunto é sombras, nós já ficamos, às vezes, um pouquinho com receio, com medo, porque ficou aquele peso, né? Onde olhar para as nossas sombras é algo difícil, é algo doloroso e que nem sempre nós queremos.
mas de certa forma, eu vou falando aqui hoje durante o programa, mesmo que nós, né, não fiquemos de frente para essa sombra, não quer dizer que ela não esteja lá. E aí a gente vai perceber que quanto mais eu conseguir olhar para essa sombra de frente, quanto mais eu conseguir olhar para mim mesmo de frente, com todos os meus aspectos, mais fácil vai ficando e mais leve vai ficando a minha própria vida. Então vamos falar da sombra dentro dessa visão, que é uma visão do autoconhecimento. Então todos aqueles que estão dispostos a praticar o autoconhecimento estão dispostos também a olhar para suas próprias sombras, a olhar para os seus próprios medos, a olhar para suas próprias dificuldades. E tudo isso faz parte da nossa vida, né? Porém, também a gente só atribui à sombra os nossos aspectos negativos, os nossos aspectos ruins, os nossos aspectos que são pesados, mas dentro dessa sombra, ou seja, dentro ainda daquilo que eu não conheço de mim mesmo, existem também diversas potencialidades, existem diversas qualidades, existem ali diversos desejos que me fazem ter uma vida boa, porém eles ficam ali ainda reprimidos, seja por uma questão que eu ainda não os conheço, ou seja porque eu acredito que aquilo não é legal e merece ser combatido. Então a sombra, de modo geral, nós podemos entendê-la como sendo um dos aspectos da nossa mente. É aquele aspecto que é responsável por guardar toda e qualquer informação que a gente ainda não sabe utilizar. Então, tudo aquilo que nós temos mais dificuldades para utilizar vai ficando gravadinho e armazenado nessa sombra. Então, vamos imaginar a nossa mente aqui como se ela fosse uma casa. Então, você tem alguns cômodos da sua casa que são os cômodos que já estão conscientes, ou seja, já estão iluminados. Você já enxerga o que tem naquele cômodo, você vê as cadeiras, os móveis, você vê lá a decoração, você vê a cor de tudo que tem ali. E aí esses cômodos, eles são o seu consciente. Mas tem aquele quartinho que fica fechado, que fica sempre com a luz apagada, que não entra claridade. E esse quartinho está cheio de coisas. Desde que você nasceu, foi armazenando coisas nesse quartinho escuro que você não sabe muito bem o que tem lá dentro. E é até um pouco assustador, né? Porque nos outros cômodos da sua casa você consegue enxergar o que tem lá e a partir daí você consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva e segura. Porém, aquele quartinho ainda existe. Ele está ali escuro. E de tempos em tempos, a nossa mente, a vida, ela precisa o quê? De mais informações, ela precisa de mais recursos, ela precisa de mais formas de vivência, né? De vivenciar uma mesma situação. Então, quando ela precisa de mais formas para vivenciar, quando ela precisa de mais recursos, aonde que ela vai recorrer? Ela vai recorrer nesse quartinho escuro, que é as nossas sombras. E aí nós somos convidados pelas situações da vida a adentrar nesse quartinho escuro. Em alguns casos, por exemplo, nós já conseguimos ter uma lanterninha na mão. Quando a gente vai adquirindo habilidades, quando a gente já vai adquirindo segurança, então a gente põe uma lanterninha na mão e entra nesse quarto escuro. Porém, nesse quarto escuro, como tem muitas coisas lá, algumas nos incomodam. Você olha e vai falar, nossa, tá muito cheio. Nossa, esse objeto aqui eu não gosto. Olha, aquilo ali eu nem sabia que estava nesse quartinho escuro e ainda está lá. Olha, essa outra situação aqui, né, essa outra coisinha que está guardada nesse quartinho escuro, eu achei que eu já tinha dado embora há muito tempo, mas agora eu vi que ainda continuava guardando. E tem alguns outros objetos que você nem sabia que tinha. Então tá tudo ali. Uns que te chamam a atenção de forma positiva, você acha legal, você olha para aquilo e fala, nossa, olha que bacana, faz parte de mim, faz parte desse quartinho. E isso tudo vai fazendo parte o quê? Do processo de redescoberta do próprio ser. Porém, quando há essa visita, quando há esse enfrentamento com algo que aparentemente nós não conhecemos, ou melhor, com algo que nós temos, mas não nos acostumamos a lidar com frequência, isso nos assusta, isso nos deixa com medo, isso nos deixa apreensivos, inseguros. E com medo de lidar com o que tem naquele quartinho escuro, a gente prefere ficar o quê? Só naquele cômodo que já foi iluminado, porque ali você está vendo. E esse ver, né, ou seja, esse olhar para
para um ambiente mais claro, nessa analogia que eu estou fazendo, dá o quê? Dá segurança e, de certa forma, traz uma certa percepção de que você controla tudo que está naquele ambiente, pelo fato de você conseguir enxergar. E no quartinho escuro, não. No quartinho escuro, você não consegue observar direito, então você não consegue controlar. É como se você ficasse num estado de alerta, sempre esperando o que vai acontecer. E isso gera esse medo. Então nós preferimos ficar onde é mais confortável, mesmo que não esteja sendo tão saudável assim. Mas é confortável porque é algo que nós já conhecemos. Como disse, de tempos em tempos a vida vai nos forçar a entrar naquele quartinho escuro. Então, como eu já sei dessa informação, que de tempos em tempos eu vou entrar naquele quartinho escuro, eu posso começar a me preparar. E como é que eu vou me preparando? Eu vou, a pequenas doses, criando ferramentas e meios para me conhecer, para me permitir, para ouvir mais o que eu sinto e o que eu penso. E isso tudo vai, digamos, dentro desse exemplo, aumentando a capacidade da minha lanterna. E eu vou trazendo mais coisas à luz. Então, uma vez que eu entro nesse quartinho e trago algo dele para fora, ele não retorna mais para as sombras. Ele já foi visto, ele já foi iluminado. Então, a partir daquele momento, aquilo se torna uma importante ferramenta nas minhas mãos, que eu poderei usá-la de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, eu poderei usá-la de uma forma mais dolorida. Quando eu uso isso de uma forma mais dolorida, é claro que esses exemplos que eu estou dando, ele se processa geralmente a nível inconsciente, ou seja, nós nem percebemos muito essas ações, a gente apenas vai sendo tomado por elas, porque a consciência ela faz um grande filtro para que a gente consiga, aos pouquinhos, ir lidando com tudo que existe dentro de nós, até para que nós não tenhamos um choque maior do que realmente nós vamos conseguir lidar com a realidade. Então, a mente ela faz esse filtro, até como uma medida de segurança. Mas uma vez eu tendo aquela ferramenta na minha mão, ela pode ser uma dor como? Então, você pode imaginar que, sei lá, quando você era criança, quando você era jovem, teve algum acontecimento dolorido na sua vida, seja ele qual for. Desde uma questão menor, na sua cabeça agora de adulto, até uma questão maior. Aí não importa. Então, quando houve aquela questão de dor, nessa fase, seja infantil ou na sua fase de adolescência, a sua mente, para não ter tanto sofrimento, o que ela fez? Ela deixou um pouquinho de lado aquela informação dolorida e pôs lá naquele quartinho escuro, pôs lá na caixinha da sua sombra. Ela faz isso por quê? Para que você possa continuar a seguir a sua vida. Mas ela deixa um bilhetinho assim, olha, em algum momento você vai precisar voltar para lá e olhar para essa situação que aconteceu. Porque senão ela vai continuar sendo um peso na sua vida e você não vai lembrar de onde é que ela vem. Então, de repente, quando você olha para a sua sombra, você traz essa informação para a luz. E aí você passa a enxergá-la tal como ela é. Isso, a princípio, pode gerar um desconforto, pode gerar uma dor, pode reviver uma dor. Mas, ainda assim, a nossa mente ela é tão inteligente, o nosso ser ele é tão inteligente, que ele só vai trazer exatamente aquilo que naquele momento você esteja pronto para lidar. Então ela pega aquela situação que estava escondida naquele quartinho escuro ou naquela caixinha das sombras e traz ali de volta para que você possa enxergar. Quando essa situação vem à luz, aí então a escolha, né, de buscar um auxílio para trabalhar tudo isso, para que não fique ali também algo solto naquele ambiente que agora você está começando a organizar. Quando você consegue organizar e trabalhar isso que houve lá no passado que estava registrado na sua sombra, então passa-se essa ferramenta a transformar-se em algo muito positivo na sua vida. É quando gera o aprendizado, é quando gera a maturidade, ou seja, é quando você se fortalece. Uma vez fortalecido, você não regride mais. Você vai caminhando sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente. E essas situações vão surgindo, te fortalecem e você vai caminhando. Um dos veículos, né, de manifestação
dos nossos aspectos sombrios e também dos nossos aspectos iluminados, que a gente pode traduzir dos nossos aspectos inconscientes ou subconscientes e dos nossos aspectos conscientes, é um carinha chamado ego. O ego é esse veículo de manifestação de quem nós somos. Ele é onde há a personificação de nós mesmos. O nosso ego ele é fundamental justamente para extravasar tudo que está lá. E o ego, ele é o responsável por fazer essa distinção naquele momento do que está muito dolorido e daquilo que não está. E ele é que vai, em algum momento, separando as caixinhas, tá? Claro, tem outros fatores, né? Mas ali naquele momento ele também faz essa separação, ele vai pondo nas caixinhas. E aí ele pôs um monte de coisa lá na caixinha da sombra, lá naquele quartinho escuro das sombras. Quando ainda isso não está muito bem, quando você ainda não está muito bem fortalecido para lidar com aquelas situações, ou ainda o ego não entendeu que você já está fortalecido para lidar com aquelas situações, o que ele faz, né? Conforme você vai vivendo, qualquer situação semelhante, qualquer situação que te relembre aquilo, qualquer situação que possa te colocar no determinado perigo na concepção do ego, ou seja, do seu veículo de manifestação, da sua persona, ele bloqueia, ele gera ali então uma pausa para que você não acesse aquela situação. Só que muitas vezes o que você precisa acessar na sua caminhada são coisas agora boas, coisas que você precisa. Vamos imaginar, por exemplo, que você saiu lá de um relacionamento traumático na sua adolescência, na sua juventude, e agora você precisa e quer, deseja, né, se relacionar de novo, e surge ali do outro lado uma pessoa muito qualificada dentro daquilo que você busca para te proporcionar felicidade e você proporcionar felicidade a ela e ambos se completarem de forma saudável. Porém, como o ego ele tem guardadinho e registrado lá na caixinha das sombras, naquela caixinha que ficou tudo guardado, um trauma relacionado a um antigo relacionamento, conforme vem um novo relacionamento, ele vai falar, opa, peraí, eu já vivi um relacionamento, esse relacionamento fez com que eu sofresse, então é melhor que eu não me relacione mais para manter a segurança. Isso se processa em frações de segundos na mente, que faz, na hora que você vá se entregar para um novo relacionamento, algo acontecer. Às vezes vem um desconforto, às vezes você faz alguma coisa para realmente separar dessa pessoa, às vezes você vai se auto-sabotar, né, que é uma palavra bem utilizada nesse meio, às vezes você vai não se sentir merecedor o suficiente para conseguir um relacionamento. Tudo isso vai se processando a nível do ego para que você não tenha de novo um trauma que um dia você viveu. Porém, o ego ele pode estar com uma informação passada, ele não atualizou. É como se fosse o celular, faltou atualizar de novo para uma nova versão, como se fosse o seu computador, tem hora que você precisa atualizá-lo, para ele entender que muitas coisas já foram vistas ou agora você tem capacidade novamente de olhar para elas. Quando o ego ele entende isso, que você está num outro momento, que você pode viver a vida de uma outra forma, que você não precisa necessariamente sofrer de novo a mesma dor, ele vai lá naquela caixinha, ele abre aquela informação e ele entende que aquilo não é mais um perigo. E aí você consegue o quê? Trabalhar aquela situação e seguir para uma situação nova, sendo feliz novamente, conseguindo seus sonhos novamente, tendo uma vida muito mais fluida novamente, para que realmente as coisas possam seguir adiante. Aí nós podemos falar, por exemplo, né, quando algumas pessoas querem dar certo na vida, né, naquele sentido, né, do que é dar certo, cada um vai ter o seu dar certo na vida, e não conseguem. É aquela pessoa que sempre que está diante da felicidade, algo acontece. É sempre aquela pessoa que quando ela vai receber algo muito bom, algo acontece. É sempre aquela pessoa que quando as coisas estão fluindo, algo acontece e faz ela voltar sempre para o período inicial, para aquele período da dor, não sendo merecedora da vida. E aí a gente até tenta trabalhar, né? Nossa, né? Você precisa trabalhar isso, você precisa se permitir mais, você precisa isso, você precisa aquilo e tal. Mas lá no fundo, se você não trabalhar isso a nível do seu subconsciente e do seu inconsciente,
você não vai conseguir dissolver aquela memória que ficou gravadinha na sua sombra. Ou, em outras palavras, pegando aquele exemplo que eu dei do quartinho escuro, da caixinha escura, você não vai conseguir abrir aquela caixinha de forma que deveria e arrumar tudo aquilo que ficou lá. E aí você vai forçar, mas não vai tentar abrir com a chave certa, e isso vai te machucar ainda mais. Então, esse trauma que está lá atrás e agora o seu ego tenta te proteger, se você tenta forçar a barra aqui, além de você não conseguir usufruir realmente daquela situação, você começa a se machucar, porque vai vir uma autocobrança, vai vir uma culpa, né? Porque aí você pode se culpar. Nossa, por que comigo? Por que para todo mundo dá certo, para mim não dá? O que acontece? Eu não tenho sorte na vida? E mal sabe você, né, que existe lá dentro da sua mente essa caixinha com todos os registros que guardaram todas as situações difíceis. Isso é a sombra. Por isso que aos poucos, todos nós vamos lidar com ela de uma forma mais leve e positiva ou de uma forma mais truncada, mais difícil. Sabendo dessas informações, nós conseguimos então trilhar um caminho mais assertivo e mais leve dentro das nossas escolhas. Algo que alimenta a nossa sombra, algo que coloca mais coisas nesse quartinho escuro, nessa caixinha fechada que guarda todo esse mundo do desconhecido, é as repressões ou as não aceitações das situações da vida. Como assim? Então, tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que você condena, tudo aquilo que você julga demais, tudo aquilo que você não sabe lidar, seja por uma crença própria ou uma crença social, ou ainda assim uma crença sistêmica, né, do seu grupo mais familiar, você coloca nesse quartinho escuro. Você guarda lá. Você vai tirando do seu caminho e vai colocando tudo para lá. Então, se você olha para a raiva e reprime a sua raiva, você tirou a raiva e jogou lá no quartinho escuro. Se você olha para uma tristeza que você teve e não permite com que ela venha à tona, você pega essa tristeza, tira do seu caminho e joga nesse quartinho escuro. Porém, nós pensamos que esse quartinho escuro é algo fora de nós, mas não, ele está lá dentro. E chega uma hora que ele fica tão cheio, que tudo aquilo que estava acumulado vem à tona de uma vez. Aí surge, por exemplo, o conceito das pressões psicológicas, ou quando as pessoas surtam emocionalmente. Tem tanta coisa lá dentro dela, que está naquele quartinho escuro, que a última coisinha que entrou, às vezes é a coisa mais boba possível, foi a gota que derramou tudo. Aí, de uma vez só, extravasa e põe tudo para fora. Às vezes, questões de uma vida inteira vêm para fora. E aí entra naquele surto psicológico, um surto emocional. Tendo crises de ansiedade, às vezes até crises de pânico, dentre outras coisas que podem acontecer. E aí, quando vem de uma vez, e isso não é tão saudável. Claro, se aconteceu, há sempre uma forma de lidar com aquilo, há sempre um jeito de cuidar. Mas, como eu disse, sabendo disso, nós conseguimos então ir trabalhando de pouquinho em pouquinho para não deixar chegar nesse nível. Então, tudo que nós reprimimos foi para o quartinho escuro. Tudo aquilo que você olha para a sua história e não aceita mesmo, você rejeita, está indo lá para aquele quartinho escuro. Digamos que você olha para os seus pais, você não aceita, todos aqueles aspectos que você não aceita dos seus pais vai indo para aquele quartinho escuro. Digamos que você teve um trabalho que não foi tão legal assim, você rejeita, vai lá para aquele quartinho escuro. Você não aceita, vai lá para aquele quartinho escuro. Tudo aquilo que você julga demais, vai lá para aquele quartinho escuro. E aquele quartinho vai te influenciar, e é mais coisa para dar trabalho lá na frente. Agora vamos olhar também para as repressões das nossas potencialidades. Então, você olha para alguém que tem uma qualidade que você admira muito, né? Nossa, aquela pessoa é um exemplo para mim, ela é um modelo de vida, ela consegue fazer coisas assim que eu jamais conseguiria fazer. Quando você olha para ela e reconhece uma qualidade, é porque essa qualidade também está em você. Porém, se você não consegue ainda manifestá-la ou ainda você não acredita que é capaz de manifestá-la, o que você faz? Bom, eu não sou capaz mesmo. Então é ele que é melhor do que eu. Então tá bom, então eu vou deixar essa potencialidade lá naquele quartinho escuro guardado nas minhas sombras. Então também todas as nossas qualidades e potencialidades não desenvolvidas
ficam guardadas no quartinho escuro. Aí bagunça tudo que é dor, bagunça tudo que é potencialidade e nós não conseguimos fazer nada ou fazemos muito menos daquilo que poderíamos, por conta das nossas sombras. Então, o ideal seria o quê? Nós termos uma vida muito mais de expressão, uma vida que nós permitíssemos mais, né, sentir, vivenciar as questões do dia a dia sem repressão, independente dos aspectos que nós julgamos sendo positivos ou negativos. Mas devido à nossa cultura, à nossa sociedade, até mesmo à nossa forma de pensar e agir, nós fomos separando tudo isso. E aí aquilo que eu acho que não é legal, aquilo que eu não aprendi a lidar ainda, eu reprimo, eu não aceito, eu julgo. E isso vai, em algum momento, me influenciar de forma não saudável. Então, não é porque eu não sei lidar, não é porque eu não quero lidar, que aquilo não vai estar dentro de mim. E aí, o pior, vai refletir em outras áreas da minha vida sem com que eu perceba. E aí, digamos, você teve lá uma questão com seus pais na sua infância, aquilo ficou reprimido, guardado, as 7 chaves no seu baúzinho. Chega uma hora, como eu disse anteriormente, que a sua mente ela precisa de informações novas para poder seguir adiante. Então ela vai buscar lá naquele quartinho escuro, naquela caixinha. Aí ela começa o quê? Trazer aos pouquinhos novamente tudo aquilo. E vai espelhar aquela situação, por exemplo, que houve com seus pais na infância, no seu trabalho, no seu chefe, na sua chefe. E aí você vai falar, nossa, olha, era parecido com os meus pais, né? Estou tendo muita dificuldade com o meu chefe. Por que será? E aí, quando para observar, faz um processo terapêutico, você vai ver que o que você enxerga no seu chefe nada mais é do que o mesmo olhar que você tinha dos seus pais, né? Isso é um exemplo só, né? Cada caso é um caso, mas um exemplo que pode acontecer. Ou seja, algo que aconteceu com os pais está sendo agora visto em um outro personagem que é o seu chefe lá no seu trabalho. Porque a nossa mente ela vai fazendo esse ajuste conforme necessidade. E aí nós vamos sofrendo bastante. Então é preciso ir olhando, identificando e trabalhando. Se eu trago isso para a visão sistêmica, por exemplo, que é a base da constelação familiar, que muitas pessoas perguntam, nós podemos falar desses mesmos aspectos de sombra com tudo aquilo que é excluído. Excluído, colocado para fora, ou seja, distanciado de mim. Toda a exclusão fica ali guardadinha. Em algum momento, ela retornará. Então, por exemplo, o processo da constelação familiar nada mais faz do que pegar tudo isso que estava excluído, à parte, rejeitado, colocado naquela caixinha escura e traz de volta, mas com uma diferença. Traz de volta com aquilo trabalhado, organizado, para que não gere nenhum tipo de malefício. Então a terapia, ela tem essa capacidade, né? Eu citei aqui a constelação, mas outras terapias têm essa capacidade. Elas trazem a sombra de volta, ou seja, elas incluem, elas aceitam, porém quando elas trazem de volta, elas trazem de uma forma trabalhada. É como se você estivesse agora olhando para aquilo e aquilo não te assustasse mais. Né? Eu gosto de citar o exemplo para quem já assistiu o filme do Harry Potter, o filme número 3, né, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Tem uma das cenas desse filme, quem nunca assistiu e tiver a oportunidade de assistir, tem só esse trechinho no YouTube, para quem não tem o filme completo. O professor ele está ensinando os alunos a lidar com o bicho-papão. Então o bicho-papão, para que você imagine, aí ele fica lá preso no filme dentro de um armário comprido, né, na vertical, e aí o professor explica o quê? Que o bicho-papão ele vai se apresentar para cada aluno ou para cada indivíduo da forma que aquele aluno tem mais medo, ou seja, o medo mais profundo daquela pessoa, o bicho-papão toma a forma daquele medo. Então, lá no decorrer do filme, um tinha medo de um professor, outro tinha medo de aranha, outro tinha medo de cobra. Então, sempre o bicho-papão tomava a forma do maior medo daquela pessoa, de uma forma bem grande mesmo, bem assustadora. E qual era a solução, né? Qual era o feitiço do filme para trabalhar esses medos? Né? O feitiço do filme chama Ridículos, né? Que é uma alegoria, mas faz muito sentido quando a gente traz para essa visão da psicologia e da visão sistêmica também.
Esse feitiço, ele diz o quê, né? Eles têm responsabilidade de fazer o quê ali naquela cena do filme? Ele faz com que aquele medo fique algo engraçado, algo mais leve. Então, para realizar esse feitiço, o aluno ele tinha o quê? Que pensar naquele medo de uma forma que gerasse graça. Então, por exemplo, lá um dos alunos tinha medo de aranha, ele imaginou a aranha com patins em cada uma das suas perninhas, e aí a aranha fica toda descompensada, todo mundo dá risada, então o medo esvazia e volta lá para o armário. E assim cada um vai fazendo a mesma situação. Esse processo, na visão da psicologia, chama-se ressignificar, ou seja, a gente abre aquele armário das sombras, que é o bicho-papão, ele vem na forma do maior medo que nós temos, ou dos medos que nós temos, ou ainda assim, de tudo aquilo que nós deixamos presos naquele mundo das exclusões, naquele quartinho escuro. Quando aquilo vem à tona, eu tenho que a oportunidade de ressignificar, de dar uma nova qualidade, de dar uma nova conotação àquela situação, àquele medo. Através do processo terapêutico, isso vai sendo construído através da psicoterapia, por exemplo, através do diálogo, através das ferramentas terapêuticas, aonde o indivíduo consegue, através do processo mental, ressignificar ou dar uma outra forma àquele medo, transformando-o, inclusive, num aprendizado, numa nova forma de agir e pensar. Na constelação acontece por um caminho diferente, mas a mesma coisa. Então, quando ela traz, né, aquela situação que está sendo trabalhada, aquela situação que foi excluída ou deixada de lado, ela também traz e com uma capacidade de ressignificá-la. Quando isso é ressignificado e volta lá para o armário fechado de novo, ou seja, volta para a nossa mente de novo e para tudo aquilo que nós temos de informação armazenada, ela volta de forma mais leve, ela volta de forma mais equilibrada, ela volta de forma mais harmoniosa. E isso faz o quê? Que tenhamos ganhos e resultados positivos na nossa própria vida. Então, olha que exemplo, né? Simples de um filme, mas que representa muito bem a nossa própria situação, a nossa própria vida. Ainda assim, quando eu vou seguindo nesse processo, né? Eu vou ganhando o quê? Cada vez mais qualidades. Então, segundo ainda o conceito da sombra, e se nós pegarmos o conceito do psicoterapeuta, né, do psiquiatra, melhor dizendo, né, o Jung, que foi ali um dos discípulos de Freud, que iniciou a psicanálise, ele começou a se aprofundar, né, nesse estudo do inconsciente e do subconsciente, dando esse nome de sombra depois, que veio apelidado depois, né, para explicar tudo isso. Então, quando ele foi continuando ainda nesse processo, foi chegando num conceito que é o conceito do ser integral, né, onde todas as partes do indivíduo elas se integram, elas se encaixam. Então ele chamou esse processo de individuação, que é diferente do nosso conceito de individualismo. No processo de individuação, as nossas partes elas são integradas, ou seja, nós não estamos mais indivisíveis, indivisíveis. Nós passamos a estar uno novamente, né? Numa visão religiosa, por exemplo, nós poderíamos atribuir o reencontro, né? O religare, a união com o Pai, né? Agora eu sou um com o Pai. Numa outra visão ainda religiosa, né? Agora eu encontrei a iluminação. E aqui dentro dessa linha da psicologia houve a individuação. Mas para que essa individuação, ou seja, a integração de todas as nossas potencialidades, de todos os nossos aspectos, consiga realmente acontecer, é necessário integrar aquilo que nós chamamos de consciente ou de luz e aquilo que nós chamamos de inconsciente e sombra. Se eu usar somente um dos lados, né, vamos supor, eu estou usando só aquilo que já foi visto, somente aquilo que está à minha disposição, somente aquilo que está no meu consciente, eu faço uma descompensação e eu vivo a vida pela metade. É como se fosse a historinha que eu li no início do programa do lobo, que ao ver a sua sombra refletida pela luz do sol, pensou que tinha um tamanho muito grande e na verdade não tinha. Ele teve uma visão distorcida da realidade. Da mesma forma também, se eu ficar fechado somente naquele quartinho escuro das minhas sombras, eu vou me perder nela. Então eu preciso dosar, eu vou lá na minha sombra, trago algo de volta para a luz.
Aí eu uso isso no meu consciente, daqui a pouco eu vou lá e busco mais um pouquinho. E assim eu vou buscando de pouquinho em pouquinho, e aos poucos eu vou ficando mais completo, mais preenchido, mais inteiro, mais pleno no meu dia a dia. E aí eu vou aprender que não existe mais bom e ruim, não existe mais isso ou aquilo, luz ou sombra. Eu vou aprender que tudo está à minha disposição, todos os sentimentos estão à minha disposição, e quando for necessário, eu os utilizarei da melhor forma possível. Desta forma, eu não deixo ser conduzido única e somente por estes sentimentos ou pelas situações. Eu passo a agir de forma mais inteligente com relação a tudo aquilo que para mim está disponível. Por isso que é muito importante reconhecer e aceitar tudo o que nos é oferecido. Porque vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar ficar tristes e chorar. Se eu reprimir isso, eu não estarei fazendo algo saudável por mim, então vai ficar lá escondido na minha sombra. Vai ter momentos na vida que eu vou precisar sorrir e ser alegre. Também, se eu não permitir viver essa alegria, não será saudável, ela vai ficar guardadinha lá na minha sombra. Agora, se a tristeza chega e eu fico só na tristeza, isso também não é saudável. Então eu vivencio a tristeza, deixo ela fazer o que ela precisa em mim, daqui a pouco ela se esvai. A alegria vem, mas se eu fico só na alegria, eu gero uma distorção da realidade. Então ela vem, daqui a pouco ela vai de novo. E assim eu vou vivenciando tudo na minha vida, sem brigas, sem queixas, sem rejeições. Claro que esse é um processo que vai acontecendo dia a dia, vai acontecendo momento a momento, mas aí eu trago de novo isso para ficar bem claro, não é porque eu não olho para aquele quartinho escuro, não é porque eu não olho para as minhas sombras, ou simplesmente porque eu não quero lidar com elas, que eu finjo que elas não existem, que elas não vão me influenciar. Então, quando começa-se um processo terapêutico, muitas vezes o cliente, né, o indivíduo, ele fica até um pouquinho meio estranho, tem um desconforto, tal. Por quê? Ele está entrando em contato com coisas que ele nem imaginava que tinha, ou que ele achou que não tinha, ou ainda assim coisas que ele não quis ver. Mas dentro de um processo terapêutico seguro, essa informação ela não vem à tona simplesmente por vir, né, para falar, nossa, né, olha o que você tinha lá dentro de você, veja bem, não. A gente traz isso à tona para trabalhar e seguir adiante. Porque o ideal é esse, né? O objetivo da terapia é deixar a pessoa melhor. Então, todas essas informações que surgem, elas não vão gerar um conflito maior ou um peso maior na vida da pessoa. Pelo menos, não deveria. Porém, nesse curto espaço de tempo, quando a sombra emerge à luz, pode haver ali, se nós ainda estivermos muito resistentes, nós estivermos muito rígidos, cristalizados ao processo anterior da nossa vida, pode haver ali alguns desconfortos. Porém, quando eu atribuo estes desconfortos a um fator externo a mim, eu estou deixando a possibilidade de curar aquela questão também nesse fator externo. Então, quando eu começo a sentir um medo, quando eu começo a sentir uma tristeza que aparentemente eu não tinha, né? E não tinha não quer dizer que não estava lá, né? E eu atribuo isso ao outro, à situação, a uma influência, ou a isso ou aquilo, tudo que terceirize essa questão, eu estou tirando a oportunidade de realmente trabalhar, equilibrar aquela situação. E aí volta de novo para a caixinha, volta de novo o processo. Então, nesse curto espaço de tempo, é necessário que haja a expressão. Essa expressão ela pode vir na vontade de chorar? Sim, chore, daqui a pouco passa. Pode vir da vontade de sorrir? Sim, sorria, daqui a pouco passe. Pode vir da necessidade de falar? Às vezes a pessoa precisa se expressar, ela precisa pôr para fora. Sim, fala, porque daqui a pouco vai passar. Às vezes não tem muito aonde recorrer, escreva, coloca tudo para fora que você está sentindo, porque você está deixando vir e coloca para fora. Imagina que isso é como se fosse uma água. A água, para ela sair lá na frente, ela precisa ter um caminho livre. Quando nós vamos colocando barreiras nesse caminho da água, e nós fazemos isso através da nossa resistência, através da nossa rigidez, através dos nossos valores ainda
passados, né, a gente não permite que essa água flua de uma forma contínua e de uma forma bem leve. Aí vai gerando os desconfortos, aí vai gerando os prejuízos, aí vai gerando a dor do processo. Então, quando eu consigo realmente permitir que esse fluxo venha e ele saia da melhor maneira possível, entendendo que este processo é importante, isso flui de uma forma muito mais fácil, uma forma muito mais rápida. A isso, na visão sistêmica, eu chamo de flexibilidade. Então, quanto mais flexível você for, mais rápido, mais fácil e menos doloroso vai ser os seus processos de olhar para essa sombra ou de olhar para qualquer tipo de questão que você tenha na sua vida. Porque você está tirando todos as pecinhas ali que impedem essa água de fluir, todos os obstáculos. E obstáculos que nós mesmos vamos colocando, seja conscientemente, seja às vezes, de novo, o ego atuando, tentando minimizar um sofrimento, ou seja, porque a gente se deixa levar, às vezes, pelo que os outros falam. Então é importante deixar vir. Mas é compreensível até que nós não tenhamos tanta afinidade, por exemplo, com as nossas próprias dores, porque a nossa sociedade, ela não foi muito bem ensinada a vivenciar os seus próprios sentimentos. E a dor para nós, ou os nossos sentimentos um pouquinho diferentes, eles são considerados ruins. Pelo contrário, eles são bons, mas agora nós precisamos o quê? Também ressignificar tudo isso, para que tudo isso possa vir à tona e ser trabalhado da melhor forma possível. Então, isso é algo muito importante. Somente dessa forma eu vou conseguindo amadurecer, somente dessa forma eu vou ganhando mais recursos, e isso nós vamos então ficando realmente dentro do processo da individuação, que o Jung chamou por esse nome, que pode ser, como eu disse, a iluminação, a evolução, pode ser o nome que você quiser dar para esse conceito de integralidade, quando nós conseguimos juntar todas as nossas partezinhas e ter mais força com elas, né? Então aqui começa a cair o conceito de certo, de errado, conceito disso, daquilo, e a gente vai utilizando tudo isso ao meu favor, ao nosso favor, para poder sempre progredir e realmente ter uma vida mais leve. Será que nós vamos conseguir esgotar toda a nossa sombra de uma única vez? Provavelmente não, né? Não sei nem como é mensurar isso, mas com certeza não. Porque muitas sombras, inclusive, já vêm desde lá de trás da nossa própria linha ancestral, da nossa própria cultura social, já vem desde lá de trás das nossas crenças enquanto sociedade. Então temos muitas coisas que estão dentro desse inconsciente, que não é mais só do inconsciente ou do subconsciente individual. Ela vem do inconsciente coletivo, que é essa grande memória que acaba influenciando a todos nós. Então, esgotar essa sombra, eu não sei se nós realmente vamos conseguir de uma vez, mas nós podemos sim criar meios para expressá-la e ainda assim, de pouquinho em pouquinho, ir aumentando a nossa lanterna e as ferramentas para lidar melhor com essa sombra. Aí sim a gente vai conseguindo caminhar, né? Sem cobrança ou com menos cobrança, mas para poder seguir adiante. E quando eu faço isso, aí sim eu estou me conhecendo. Então é como se você olhasse no espelho sem olhar para suas sombras e não reconhecesse quem está ali. Quando você vai conhecendo as suas sombras, você vai conhecendo muito mais você mesmo. Você vai conhecendo aspectos seus que antes você não conhecia. Alguns no início assustam, porque precisa desconstruir uma imagem, precisa desconstruir aquela imagem que você tinha de você mesmo, precisa desconstruir aquela imagem que colocaram em você, que você se permitiu que colocassem. E aí, conforme você vai desconstruindo tudo isso, você passa então a ser quem você realmente é. Esse processo é fácil, é difícil? Não sei. O que eu sei é que ele é possível. E se é possível, eu faço o convite a você que está acompanhando, e também eu me faço esse convite sempre para que nós possamos trilhar esse caminho de autodescoberta, para que nós tenhamos uma vida melhor, para que nós tenhamos realmente uma vida melhor. Agradecendo aqui a todo mundo que está mandando a sua mensagem, antes de colocar a música de reflexão
do tema de hoje, né? A música que eu escolhi aqui da nossa reflexão. Mas agradecer a todo mundo que está mandando as suas mensagens, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Temos a Gláucia, a Maria Inês, a Edna, a Creus, a Ing, a Karina, mandando aqui as suas mensagens, as suas colocações. É sempre bom interagir, mande mesmo as suas percepções, o como você vê tudo isso na sua vida. E você que está na rede social, eu convido, né, sempre a compartilhar a nossa live com pessoas que você gostaria de compartilhar esse conhecimento, pessoas que você acredita que ficariam felizes em receber esse conhecimento. Então você compartilha, né? Vamos sendo esses multiplicadores para aqueles que querem efetivamente, né? Não vamos forçar nada, até porque não necessitamos forçar nada, mas para aquelas pessoas que você sabe que gosta, compartilha, é sempre bom fazer essa troca de informações. Agora eu vou colocar aqui a música da nossa reflexão de hoje, uma música bem interessante, a letra da música também bem legal. Ela é do Marcelo Falcão, né, o antigo vocalista do grupo Rapa, e algumas letras, né, muito bonitas desde seu início de carreira, e essa agora na sua fase solo, ele compôs essa música e ele canta aqui, chama Hoje Eu Decidi. Hoje eu acordei, oi. Hoje eu acordei, oi. Hoje eu acordei e decidi esquecer broncas e mágoas de outrora. Abrir o coração e todas as portas. Decidi que vou retirar roupa do armário. Já era hora, vou todas elas agora. Hoje eu acordei, decidi esquecer broncas e mágoas de outrora. Abri o coração e todas as portas. Decidi que vou retirar roupas do armário. Já era hora, vou todas elas agora. Hoje eu acordei, oi, diz aí. Hoje eu acordei, oi. Hoje eu decidi que vou colocar tudo de ruim pra fora. O mundo oprimido, trabalhadores sempre por pólvora. Quem tenta consertar, inventando histórias, coisas só pioram. Só tenho tempo agora e minha prior é apenas minha voz sonora. Hoje eu acordei, oi, diz aí. Hoje eu acordei, oi. Hoje eu decidi que vou colocar tudo de ruim pra fora.
Hoje eu acordei, hoje quis sair. Hoje eu acordei. A música Hoje Eu Decidi, na voz de Marcelo Falcão, uma música bem interessante, né? Principalmente a respeito desse tema sombra, pois ele fala bastante aqui, né? Principalmente na música, né? Hoje eu acordei, né? E quando nós realmente acordamos para quem nós somos, nós conseguimos realmente estar vivos na vida, né? Tem uma frase que fala, enquanto o seu inconsciente, enquanto você não trouxer a consciência, o seu inconsciente, ele te governará e você chamará isso de destino. O que quer dizer isso, né, dentro de tudo que nós falamos aqui, né? Enquanto você não olhar para aquele seu quartinho escuro, que guarda um monte de coisas lá, que você nem sabe, o reflexo de tudo isso vai continuar aparecendo na sua vida. E aí você vai atribuir ao destino, ao acaso e a um monte de coisas mais, e não ao seu quartinho escuro, à sua sombra. Então, quando você vai conhecendo tudo o que está lá, você começa realmente, então, a entender que tudo o que acontece na sua vida tem um porquê de ser e, principalmente, tem algo totalmente relacionado ao que houve dentro do seu passado, seja um passado mais recente ou um passado mais longínquo, e ainda assim, citando as memórias ancestrais, as memórias sistêmicas e as memórias sociais, tem tanta informação lá que é preciso realmente olhar para elas de pouquinho em pouquinho, é claro, né? Aí muitas pessoas às vezes falam, né? Nossa, né? Mas tem essas memórias que vêm da ancestralidade, do inconsciente coletivo, né? Isso não é meu e eu sofro as influências de tudo isso. Então, vamos olhar para isso com mais carinho, né? Isso também é meu, isso também é nosso, porque se assim não fosse, não chegaria até nós. Então, a minha parcela correspondente às sombras do inconsciente coletivo, ou seja, a minha pecinha do quebra-cabeça, eu preciso cuidar. Eu não preciso cuidar de todo mundo. E nem querer que o inconsciente coletivo, que é essa memória maior, ou ainda na visão sistêmica, a gente pode colocar, por exemplo, como a consciência de grupo e até a consciência espiritual ou universal, dependendo do autor, ele muda o nome, né? Que é essa integração de tudo e de todos. Eu não vou conseguir mudar de tudo, todos eles, né? Mas eu posso fazer a minha parte. Então, sim, isso também é meu. E aí vem aquela pergunta que eu sempre coloco nos programas, né? O que eu faço com isso? Me ajuda ou o que eu faço com isso me atrapalha? O que eu posso fazer dessa situação para me tornar uma pessoa melhor? Então, é uma informação que vem da ancestralidade. Ótimo, é uma oportunidade que eu estou tendo de olhar para a minha própria sombra. O que eu faço com isso? Essa situação veio do inconsciente coletivo por conta de questões culturais e sociais. Ok, o que eu faço agora para olhar para tudo isso? E, principalmente, como eu vou seguindo adiante. Porque sempre que eu transfiro, sempre que eu atribuo a outras pessoas, a outras situações, sempre que eu terceirizo alguma situação, eu estou também colocando fora a capacidade, o potencial efetivo de solucionar aquilo que houve. Então, quando eu coloco sempre para fora, eu não resolvo. Então, se nós temos reflexos de qualquer coisa que seja do meio de outras pessoas, da ancestralidade, do passado, é porque isso está em nós. E a parte que está em mim de tudo isso precisa ser olhada em um momento ou em outro. Tem até um programa que eu falei muito sobre isso aqui na Rádio Cidade, que tem nas redes sociais, programa sobre a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela traz esse ganho para a nossa vida. Quando eu me torno responsável por aquilo que se apresenta na minha vida, eu tenho mais condições de resolver. Quando eu coloco na mão do outro, eu perco as condições de resolver. E aí não adianta depois eu tentar me queixar, porque eu já coloquei a responsabilidade da solução na mão do outro. E o outro, ele não vai conseguir resolver a minha situação. Então, nós temos essa oportunidade e nós temos condições, né? Como eu falei bastante aqui no programa de hoje, as terapias integrativas, as terapias holísticas, as psicoterapias e todas as terapias da vida ajudam muito nesse processo, assim como a constelação familiar, que eu gosto muito,
porque ela traz realmente resultados muito fantásticos, muito produtivos para a vida da pessoa e às vezes até de uma forma rápida. Claro que vai depender da questão lá da rigidez e flexibilidade do próprio sistema e também da própria individualidade, né? Se alguém quiser conhecer mais sobre o meu trabalho de terapia, conhecer mais sobre a constelação familiar ou quiser saber mais sobre esse tema, você pode me procurar nas redes sociais Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Espaço Inspirar, também Facebook e Instagram, Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, ou pelo WhatsApp 011 99850 0667, 011 99850 0667. Agradecendo a todos que acompanham o programa Você Melhor, que acompanham a Rádio Cidade Jundiaí. Nós estamos chegando no finzinho do programa de hoje. A todo mundo que acompanhou pelo rádio, pelo 730 AM, pelo portal de notícias, radiocidadejundiaí.com.br e também através do Facebook e YouTube. Muito obrigado, gratidão a todos. Tiveram mais comentários aqui depois, né? A Karina falando aqui que está ouvindo online de Paraty. Então está lá em Paraty ouvindo a Rádio Cidade Jundiaí, ouvindo o programa Você Melhor de hoje. E você pode e deve continuar ligadinho na programação da Rádio Cidade Jundiaí, que sempre leva muita informação de qualidade, leva sempre prestação de serviço, música e muito mais para você, e por isso que a Rádio Cidade Jundiaí é referência em informação. E para fechar o programa de hoje, sempre com a nossa música de gratidão, aquela música que nos deixa sempre gratos a tudo e a todos. Gratidão a você, gratidão à Rádio Cidade Jundiaí e gratidão à própria vida por tudo e por todos. De estrela sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora. Já estou ao seu lado, na mesma hora. Sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tem pra parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lidar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.